Pessoal, então vou falar um pouquinho sobre o microcontrolador. Essa vai ser uma das aulas que eu vou deixar gravado para o pessoal de sistemas embarcados, tá? Então uma turma vai estar comigo lá presencial, outra turma assiste o vídeo para fazer depois algumas atividades, né? Então toda semana vai ter um vídeo novo que vai ser dedicado para que vocês assistam aí durante a aula remota, tá? Bom, então esse assunto sobre o microcontrolador é mais para a gente conhecer sobre esse dispositivo, né, essa central de processamento, né, esse pequeno dispositivo que a gente utiliza para submeter nossa programação, para que ele serve, de onde ele veio. Tá? A gente já fez algumas programações usando o Arduino e aonde ele se encaixa, né, o que é ele aí nesse contexto, tá? Então, um pequeno histórico, né? Então, o computador eletrônico ele surge aí funcionado pela Segunda Guerra Mundial, coisa muito comum, infelizmente, né? A indústria bélica proporcionando aí o surgimento de tecnologia, tá? Que veio com o incentivo de alterar aí o que era feito com as calculadoras mecânicas, melhorar o processo, tamanho menor e tudo mais rapidez também. Em 43, aí pelo professor Mulcahy, acho que é assim que fala, da Universidade de Pensilvânia, o primeiro computador eletrônico, o ENIAC. Era um computador muito famoso, né? Era um monstro, era gigante, né? Ocupava uma sala. Tinha 18 mil válvulas, 1.500 relés, né? Pesava 30 toneladas. Então era um dispositivo bem grande, né? Então ele é muito diferente do que nós temos aí de um computador convencional, né? Ele possuía uma arquitetura de 20 registradores, que é pouco, né? Então a gente viu lá na aula de memórias que a gente tinha lá a unidade de registradores, né? E capaz de armazenar até um número decimal de 10 dígitos. Era feito através de 6.000 chaves, então é como se fossem pequenos dispositivos de ligar e desligar, né? Para fazer pequenas chaves mesmo, interruptores que você faria a programação dele. Né? Impensado hoje, se a gente for pensar no contexto que nós temos aí de programação, né? E ficou pronto em 46, mas quando ele ficou pronto, ele não era mais útil, né? Mas ele foi uma arquitetura que inspirou muito os outros computadores que surgiram desde então. Um matemático muito famoso, né, o John von Neumann, né, que criou a máquina de von Neumann, ele era professor em Princeton e estava envolvido no projeto do ENIAC, né, até no antecessor dele. Né, então, muitas pessoas nessa época trabalhavam aí, eram pessoas voltadas à matemática ou física, não tinha as áreas aí específicas de computação, engenharia elétrica também, né. Uma das grandes colaborações na área aí do von Neumann foi pensar no computador de forma digital, não através de chaves e cabos. Né? Então, a máquina de von Neumann ela teve esse grande impacto na constituição da computação pelo pensamento de trazer o que seria o formato digital. Né? Então, tirar essa parte mecânica mais rústica que tinha até então e trazer essa ideia do formato digital. Então a máquina de von Neumann ela tem 4 partes essenciais. Memória, né? A memória a gente viu em outras aulas, mas é o dispositivo que a gente utiliza para armazenamento de dados e o trabalho com os mesmos. A unidade de lógica aritmética, que a gente faz efetivamente os cálculos, os cômputos lá, o processamento é feito por ela. A unidade de controle de programa, que faz acesso de qual é a linha de execução, faz esse carregamento de dados, tá? E equipamentos de entrada e saída, porque é óbvio, se eu tenho uma máquina eu preciso interfacear, eu preciso usar ela de alguma maneira, com entradas e saídas aí para que ela produza resultados e receba dados aí de algo exterior, não exatamente usuário, mas algo exterior. Né? Então esse desenho também já é conhecido, eu mostrei, né, as unidades aí que nós temos. Então a gente tem a unidade de lógica de controle,
lógica aritmética, unidade de controle, a memória e os registradores também, são tipos de memória que a gente coloca, e o sistema de entrada e saída. Então é algo muito relacionado àquele comportamento de uma máquina mesmo, né? Então quando a gente conversou sobre o sistema aí de memória, também incluía-se a máquina de von Neumann, né? Então foi pensado também nesse quesito. Bom, ainda continuando, né? Então o modelo que foi criado trabalhava com 4.096 palavras. Palavras seria uma estrutura que nós temos aí, uma unidade aí que a gente colocava instruções. Demonstrei também rapidamente a programação lá, assembly, né? Então é como se fosse um conjuntinho ali, de cada instrução era formado por palavras de 40 bits, tá? As instruções possuíam 8 bits dedicados para cada instrução e 12 aí para memória. E dentro da unidade lógica aritmética, né, que seria a atual CPU que nós temos aí, né, havia um registrador interno de 40 bits, né, que já foi criando números ou proporções numéricas maiores que a gente tinha lá no que tinha no padrão ENIAC, tá? Então uma instrução típica que a gente tinha adicionava uma palavra memória do acumulador ou do acumulador para memória. Então ficava essa transição entre esses dois, tá? A máquina de von Neumann era bastante incipiente ali, era um projeto inicial, então não tinha um ponto flutuante, tá? Porque ele também achava que qualquer matemático poderia usar essa máquina aí para operar na parte decimal e ele cuidava na parte fracionária, né? Coisa que depois virou e ficou nessa evolução aí da computação. A questão do ponto flutuante foi algo que foi altamente discutido, né? Para operar com esses números aí fracionários. Daí em 48 foi criado o transistor, que eu também comentei rapidamente, né? Que ele foi um grande impulsionador aí para começar a ter computadores mais viáveis, aí que pudesse ser essencialmente ferramentas de trabalho, tá? E foi criado, né, o transistor, que substituiu a válvula. Consumia muita energia, aquecia, né, foi algo que também que a gente já comentou. E o primeiro computador usando transistor foi criado pelo MIT, né? Foi uma máquina de 16 bits, que era o tamanho da palavra que ela utilizava para representar esses números inteiros. Geralmente quando a gente usa esse de bits, né, sempre é uma arquitetura, né? A gente uma referência de arquitetura que nós temos. E o primeiro circuito integrado aí que foi criado, que também é uma relação muito importante para o microcontrolador, foi só em 58 pela Texas Instruments, que era uma gigante na época, né? Tinha tudo para se tornar, né, a grande referência aí de sistemas, né, computadorizados, né, mas acabou se perdendo no meio do caminho, né, da evolução. E o circuito integrado, ele substituiu esse conjunto de vários transistores, então você não tinha um equipamento grande, você agora tinha um equipamento que era muito reduzido. E aí a gente começou a ter essa viabilidade de um microcontrolador, que num espaço muito menor, muito pequeno, com uma capacidade de programação alta e disponibilidade alta para a programação, a gente pôde trabalhar, começou a virar uma tecnologia viável de fato para poder trabalhar com o conceito de programação e hoje em dia a programação embarcada. Bom, aí tem umas diferenças, né? A válvula, ela parece com parece uma lâmpada, né? Uma pequena lâmpada, uma lâmpada estranha aqui, tá? Produzia muito calor, era muito grande, muito espaçada, né? Gastava muita energia. O transistor, que ele trabalha como se fosse um conjuntinho de abrir e fechar de chave, ainda é usado bastante da eletrônica, tem vários tipos aqui, né? Ainda é comum, vocês aí dentro de eletrônica, nas disciplinas de eletrônica, com certeza já viram ou vão ver esses transistores. E o circuito integrado foi uma grande solução que eles conseguiram num espaço muito menor trazer o que um circuito todo formado por transistores traziam, né? Então essa diminuição aí do próprio componente, aliado com a capacidade de programação,
foi trazendo o que nós temos hoje do corpo aí estruturado de microcontroladores. Tá? Então, enfim, chegando no microcontrolador. O microcontrolador, de uma maneira bem generalista, bem superficial. E por que eu digo ainda superficial? Porque a gente precisa conhecer aonde nós estamos mexendo. Mais ainda entender o que tem lá. Mas vocês vão ter uma disciplina própria para microcontrolador. Tá? Então não se preocupe que a gente vai chegar e entrar muito ainda sobre microcontroladores. Hoje é mais para a gente entender onde se localiza cada coisa, né? Então o que ele está fornecendo para a gente. Ele, numa visão geral, ele é um mini computador, entre aspas aí. Tá? Então, dentro de um único circuito integrado, a gente vai ter o núcleo de processamento, memória e periféricos. Não deixa de ser um pequeno computador mesmo, né? Então a gente trouxe aquela maquininha de von Neumann, né? Toda aquela capacidade ali para uma coisa fechada, um único conjuntinho ali, que tem tudo: processador, memória e os periféricos, que são aquelas pinagens que a gente acessa a ele. Isso não deixa de ser o periférico, tá? O microcontrolador aí, né, foi criado pela Intel e foi colocado em algumas calculadoras aí de uma linha japonesa da empresa Busicom, 71. Veja aí como não é tão longe assim. O Intel 4004, aí de 4 bits e 6.000 operações por segundo, foi um primeiro computador viável aí trabalhando com microcontrolador, né? É fácil encontrar algumas imagens desse Intel. E no ano seguinte também foi criado o Intel 8008. Esse já é bem mais famoso, né? Alguns ainda que trabalham com computação de alguma maneira já viram essa arquitetura 8008, que trabalhava com um conjunto de instruções que também ficou famoso, né? Algumas décadas atrás, quando se trabalhava aí, você via algumas pessoas trabalhando com essa arquitetura. Veja que ele é muito mais potente, né? Trabalha com 300.000 operações por segundo, endereços, né? Aqueles endereçamentos 16K e 45 instruções diferentes. Que quer dizer o quê? Possibilidades de programação, né? Então, quanto mais instruções tinha, isso não é uma relação direta, mas mais sofisticado virava a programação. Então, a arquitetura ela aceitava um maior conjunto de programações aí para ser trabalhado. Tá? Ele foi criado a partir da evolução dos circuitos digitais e aumento da sua complexidade. Então, a demanda que você teve aí para trabalhar com microcontroladores foi que é uma solução muito acoplada, fortemente acoplada, então está tudo lá dentro, mas em compensação ela resolve muito problema que se tinha com circuitos eletrônicos. Então, uma discussão, o que é importante? É importante a gente saber trabalhar com microcontrolador, programar um microcontrolador ou saber de eletrônica. O importante são os dois, saber as duas coisas, mas o universo do sistema embarcado está muito focado à programação em microcontrolador, porque ele já trouxe uma solução que antes era colocada em circuito, que hoje a gente não precisa se preocupar. Não só mais otimizada essa solução, mas também mais versátil, mais produtiva, melhor de se trabalhar com soluções, corrigir, alterar, projeto mesmo, torna-se melhor. Tá? Então, o que a gente fala do desenvolvimento de sistemas embarcados em questão de software, é muito importante sim saber eletrônica fundamental. Mas hoje o universo de sistemas embarcados está focado às arquiteturas microcontroladas e também microprocessadas, tem os dois também, né? Mas a grande evolução foi essa programação aí em cima desses elementos programáveis, os microcontroladores. Eletrônica é legal, tem que saber fazer o circuito, tem que entender tudo, mas a grande evolução do software embarcado veio junto com a evolução do microcontrolador. Isso é importante nesse momento para destacar. Olha aqui a imagem, né, de um Intel 8752, né, que tem os seus processamentos. É um negócio muito delicado mesmo, é um conjunto muito integrado aqui, onde você tem essas junções, né, são conexões, né? Veja, são fios bem pequenininhos, né? E tá vendo essas ramificações vão para os terminais, né? São para essas interfaces de entrada e saída. Então, esses terminais aqui que nós podemos conectar dentro da sua placa
ou antes colocar numa protoboard, né, são as interfaces de entrada e saída do conjunto, de fato. Tá? Então, quando fala que o microcontrolador tem entrada e saída, é porque nós temos os terminais de acesso aqui, que são mapeados, né, que muitas vezes a gente tem que ler o datasheet, ver como é que eles foram mapeados e colocar aqui para que você possa acessar. Tá? Então, os microcontroladores mais modernos que a gente tem, eles têm um direcionamento bastante próprio, né? Então, você tem algumas soluções não somente mais pensando ou que atendem muito algumas áreas. Por exemplo, automotiva. Então, dentro de carros, está tendo uma evolução muito grande para atender uma demanda aí, de consumidor mesmo e de deixar os carros mais seguros, trazer otimização dentro de sensores que o carro já tinha, né? A automação residencial nem preciso falar, né? Então essa questão hoje de automatizar uma casa hoje moderna que você faz hoje aí, não precisa nem ser num condomínio de alto padrão, você pode numa casa humilde que seja, ou num conjunto, num prédio já pensado por isso, trabalhar com sistema de automação desde iluminação, temperatura, ambiente externo, né? Algumas coisas assim, questão de segurança, notificação, né? Aí já preparado. Uma das coisas que mais se utiliza aí, e a Siemens, que é a nossa parceira, ela trabalha muito que é com consumo energético. Então são soluções que trabalham assim, bastante interessante, tá? Então, quando está falando lá por bit, né, a arquitetura que nós temos, então essa montagem de arquitetura, então veja que tem essa diferenciação, né? Então, por exemplo, o Atmel que nós temos aí do Arduino, ele é uma arquitetura de 8 bits, né, que são utilizadas. A Texas Instruments tem um de 16 bits, por exemplo, o MSP430. E a Freescale, a Codifier da Freescale é de 32 bits. Então, sempre quando você fala essa arquitetura, é uma arquitetura voltada ao ambiente que ele tem ali de conjunto de palavras, de instruções que podem ser categorizados, né, classificados esses microcontroladores. Tá? Eu trouxe aqui, claro, um amigo nosso, que é o ATmega 328, né, 328P, que é o microcontrolador aí mais utilizado no Arduino. Então é um microcontrolador usado no Uno, que é o que a gente vai usar em laboratório e estava usando em simulador. Tem arquitetura de 8 bits, que é baseada na arquitetura Harvard modificada, tá? Depois, se não me engano, tem um slide na frente para mostrar essa arquitetura Harvard. Traz o conceito da máquina de von Neumann com duas memórias diferentes. A gente conversou isso lá no tipo de memória, né? A EEPROM e a Flash, tá? E a gente tem muito dessa arquitetura aí que o ATmega 328 traz, que é uma arquitetura moderna em relação ao que nós temos hoje de mercado. Então é uma proposta aí bastante interessante. E esse microcontrolador, a gente fala que é um microcontrolador de uso geral, de propósito geral, que pode ser usado para diversos projetos diferentes, tá? Então, ainda aprofundando mais no ATmega 328. Ele tem 32K de memória flash, a gente já visitou ele, né? Já viu isso, 2 de memória RAM, tá? E 1K de EEPROM, né? Que a gente viu lá na aula de memória. 23 linhas de entrada e saída, propósito geral, que esse termo vai ser bastante comum, GPIO, são entradas de uso de entrada e saída genéricas, né, de propósito genérico. 32 registradores, 3 temporizadores contadores. Depois a gente vai ver um pouco melhor quando for trabalhar com programação, né? Tem a interface USART para sincronização de transmissão de dados, tá? Porta serial, aí TWI, tá? 2 vias, e a porta SPI também para periféricos externos. A gente vai ter uma aula, aí uma das próximas aulas teóricas vai falar sobre interface de comunicação. Daí eu explico melhor todas essas interfaces, tá legal? Mas geralmente veja que hoje os microcontroladores já estão pensando em interfaces de acesso com elementos externos. Então também é interessante discutir quais são esses elementos, tá? A arquitetura Harvard aí, ela tem uma pequena mudança, tá, em relação à arquitetura de von Neumann. Então só explicando por que adota-se um Harvard aqui, tá? Então no Harvard, ao invés de ter a memória sendo uma só, né, nós temos a memória de programa e a memória de dados.
Quem é a memória de programa lá no Arduino? A flash, tá? Então a flash aqui. E a memória de dados é a RAM, tá? Então a única coisa que muda de fato nessa arquitetura Harvard é uma arquitetura mais moderna, por assim dizer, né? A capacidade aí de memória está mais acessível, né? Então a gente consegue trabalhar com essa arquitetura. Então uma pequena diferença entre a concepção do von Neumann para a arquitetura Harvard, tá? A CPU que nós temos aqui, né, tem divisões para flash e para RAM, como a gente já viu. Isso traz uma notação dessa arquitetura mais moderna, tá? Eu realmente não sei dizer o quanto se tem que ainda de microcontroladores que respeitam aquela arquitetura do von Neumann, tá? Mas é muito comum você ver hoje essas arquiteturas modernas usando a Harvard, com separação dos dois tipos de memória, tá? Eu deixei um link aqui, também coloco lá no canal, lá no Teams, para que vocês acessem depois o datasheet do microcontrolador, para que vocês tenham acesso depois a ele, tá? Aqui o diagrama de blocos, também só passando rapidinho, né? É muito interessante agora a gente começar a ver o nosso microcontrolador com esse aspecto. Então esse aqui é um exemplo de um diagrama de blocos que a gente tem. Tem elementos que são facilmente encontrados no diagrama de blocos, são as ports, depois vocês vão ver exatamente o que elas são, mas são acessos que nós temos às interfaces aqui de comunicação, tá? Olha aqui a EEPROM que nós temos, aqui o barramento principal, olha aqui a nossa CPU, a memória flash, a RAM, as partes de alimentação que nós temos. Enfim, um diagrama de bloco ele tem como objetivo descrever a arquitetura básica que nós temos de um microcontrolador. Acostumem-se a ver essa imagem, tá? Ainda não precisa ler perfeitamente ela, entender todas as partes que elas têm, mas veja que o microcontrolador ele é representado por uma arquitetura, e quando a gente fala arquitetura, esse diagrama é o que melhor mostra o que é uma arquitetura dentro do microcontrolador. Então acostume-se a ler e começar a entender um pouco mais sobre esse diagrama de blocos. É uma representação que nós temos aí. Inclusive existem diagramas de blocos mais específicos, por exemplo, quando a gente olha só para a CPU. Todos esses diagramas de blocos eu estou pegando oficialmente lá da Atmel, tá? Então é assim que tem na documentação. Veja que ele é um pouquinho mais aberto, tem os sistemas de entrada e saída, o barramento para RAM, para EEPROM, para a parte dos registradores, tá? Aqui ó, os registradores de propósito geral para você assumir a unidade lógica aritmética. Então ele começa a ter um pouco mais de especificidade. E o barramento aqui de dados de 8 bits, né, que é a anotação da sua arquitetura para a escrita aí de dados, o barramento trabalhando com 8 bits, tá? Também um diagrama de bloco. Pensem aí que vai ser um grande companheiro de vocês. Muitas vezes também o que você tem é uma visão aí de entrada e saída. Se o diagrama de bloco ainda é algo muito avançado, as entradas e saídas têm que começar a não ser, tá? Como eu falei, vocês vão ter uma disciplina própria de programação para microcontroladores, né, direto. Mas eu já vou dar um gostinho, só para vocês entenderem. O Arduino, ele traz uma placa aqui pra gente que facilita a nossa leitura sobre essas entradas e saídas, tá? É o propósito dela, ok? Mas, por exemplo, se você pegar uma placa não tão amigável no sentido de, assim, não ter essa interface tão, né, descritiva do que é cada coisa, eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui, ó. Isso aqui é um ESP8266, tá? Não vai dar para ver, né? Eu estou também usando uma tela muito pequena. Mas aqui não tem bonitinho essas descrições. Olha, são pinos digitais, são pinos analógicos, só para entrada. Olha, o PWM está aqui, não sei o que lá. Essas marcações bem visíveis aqui.
tá? Você tem pequenas marcações aqui nessa placa, tá? Mas não é tão amistosa quanto nós temos, por exemplo, num Arduino, tá? E por quê? Porque essa placa Arduino, ele acessa, facilita a nossa leitura ali para essa anotação aqui, ó, que são o mapinha, né? É o mapa de entrada e saída. Então veja, algumas coisas são fáceis de a gente fazer uma associação, né? Os pinos aqui que nós temos, tá? Então veja que ele tem aqui um acesso de 28 pinos, por exemplo aqui, e cada pino tem um propósito. Então olha só, o pino de reset. No microcontrolador que fica aqui, se você olhar a placa lá, quando a gente for ver a placa, né? Aqui, ele está conectado a essa placa maior, mas essa pinagem que está no microcontrolador, então quando você pina, você está fazendo com que cada conexão aqui tenha uma direção ali apontada para os terminais do nosso microcontrolador, tá? Dá algumas dicas, né? O reset está aqui, a gente consegue ver ele facilmente. Nós temos aqui o RxTX, olha aqui embaixo. Temos todos esses pinos aqui, ó, com um D na frente. Adivinha o que é o D? Digital, tá? Então são os pinos digitais colocados aqui. Olha aqui um PWM. Então, ó, o pino digital de entrada e saída 3. Então, deixa eu limpar um pouco aqui a rabisqueira, né? Então, ó, o pino digital de entrada e saída aqui 3 é um PWM. Veja que é a referência desse pino 3 PWM aqui. Olha o 5 e o 6. 5 e o 6 também são PWMs, tá? Olha a referência aqui, ó, dos inputs analógicos. Depois a gente vai falar melhor porque que esses caras são só inputs, mas são inputs analógicos. Quem são? São esses caras aqui, tá? Vocês estão vendo que existe alguns pinos aqui que tem uma representação como pino no microcontrolador e o pino de acesso, né? Então esses nomes aqui são referências que a gente tem para esse mapeamento, para a gente conseguir utilizar, tá? Tem os pinos só de alimentação, tem aqui, tem alguns outros de referência, tem o de comunicação, aqui o SCL, o SDA, tá? Tem alguns mais específicos aí, né? Então o microcontrolador ele tem várias entradas e saídas. Essas placas, como a placa Arduino, eles fornecem uma interface amigável para você acessar esses terminais, tá? Então também esse mapa aí das entradas e saídas vai ser algo que vocês vão ver quase sempre aí. Também já comecem a se acostumar a ver esse mapeamento para entender como é que funciona o próprio microcontrolador. Mas veja, essa placa Arduino ela tem esse propósito, né, de tirar essa complexidade de análise desse mapa para facilitar para a gente, tá? Bom, como é que a gente grava, né, dentro do microcontrolador? Tem três maneiras. Ou a gente faz uma gravação externa, tá? Então a gente faz uma gravação com um componente externo, a gente pinando o reset ali e a programação por fora do sistema, tá? A gente pode fazer uma programação, uma submissão da programação via comunicação serial, o SPI, tá? Então você não precisa colocar nenhuma tensão diferente ali para escrever, né? E a gente consegue trabalhar com essa gravação SPI até mesmo usando a placa Arduino, tá? A gente poderia trabalhar com esse aqui para gravar, por exemplo, o bootloader ou colocar alguma outra programação dentro dele. E tem a programação via software, que é a programação que a gente usa mais comumente. Quando você usa a interface de programação do Arduino, você está usando um sisteminha ali, tá? Que você pede para ele fazer uma gravação em flash para você, que é esse sistema bootloader, que ele dá uma ajuda aí pra gente, tá? Então, ó, falar um pouco mais do bootloader. Então, esse bootloader ele fica lá no flash, na memória flash. Até na aula passada sobre memória eu falei um pouco ali, né, que tem um espaço da memória que é reservado justamente para o bootloader. Então, toda vez que você vai executar um sketch novo, ou mandar um sketch novo, que é a programação do Arduino, esse software que já está lá, ele responsabiliza
se responsabiliza pela gravação. Tá? Então é uma gravação orientada pelo bootloader. É muito comum. Essa plaquinha que eu acabei de mostrar para vocês aqui, o ASP, também usa um bootloader para facilitar a gente trabalhar com ela. Tá? Então essa ideia do bootloader aí trabalha com essa ideia aí, né? A memória flash ela tem divisão de seção, então o bootloader fica numa seção específica e o resto do programa fica em outra, porque a memória flash é a memória de programa, que a gente grava o programa para ficar rodando, tá? E a memória flash tem uma paginação de 128 bits. Paginação é como se fosse uma pequena a organização, como é que ela se organiza ali, quais são os quadros de organização que a gente trabalha com a flash. Deixando claro que essa memória flash que tem no Arduino, cada operação vai pegar um quadro. Então é a parte mais indivisível ali, né? Então cada instrução vai ter que pegar pelo menos um quadro. Tem algumas memórias flash mais otimizadas que pode acessar quadros menores ou quadros maiores. No caso aí da memória flash do Arduino já é interessante, dá para trabalhar bem com otimização de uso de memória nesse caso. Também é um conceito que vocês vão ver um pouquinho melhor lá na programação própria de microcontroladores, tá? Essa nossa disciplina, né, no geral, ela é introdutória para isso, tudo bem? Bom, então vou terminando o vídeo por aqui, tá? Se ficar alguma dúvida sobre o conteúdo do vídeo, me procure lá pelo chat do Teams. Até a próxima gravação.